Isso é bem interessante, porque isso me lembra de um dos fundadores da psicologia enquanto ciência, né? Enquanto conhecimento científico. John Watson, ele forma uma das correntes, porque a psicologia tem várias abordagens, ele vai formar uma das abordagens, ou vai fundar uma dessas abordagens da psicologia. E uma coisa inusitada de Watson, ele começa a fundar essa nova versão de psicologia por volta de 1920, mas devido a alguns conflitos pessoais, ele acaba abandonando a área acadêmica e vai tentar a vida numa outra área. E onde é que ele cai? Ele cai na publicidade. E ele cai levando todo o conhecimento que ele tinha da psicologia. Então ele é um dos primeiros publicitários a usar a ideia de que determinadas situações podem produzir sensações nos consumidores, e ele manipula dessa forma as imagens, o tipo de propaganda que ele vai fazer, para que o consumidor, ao sentir determinadas sensações, passe a consumir ou desejar aquele produto, né? Quantos já não assistiram uma propaganda de pasta dental, por exemplo, que tem aquelas praias bonitas, água, gente correndo, feliz, pulando na piscina ou na praia, enfim. Quais são os tipos de emoções que isso produz para nós? A gente pensa em satisfação, em liberdade, em prazer. E qual é a ideia que está por trás disso? Que ao usar este produto você terá aquelas sensações. Então, ao se apropriar dessa ideia que a psicologia traz, de que nós somos produtos de uma história de várias aprendizagens, né? A publicidade, o cinema, a mídia de uma forma geral, usa esse conhecimento para que, produzindo determinadas situações com imagens, sons, né? Daqui a um pouco talvez até odores, a gente possa então produzir na pessoa que assiste esses sentimentos, iniciar esses sentimentos. E a partir daí, a pessoa se torna mais susceptível a voltar a assistir determinado vídeo, ou assistir os vídeos daquele diretor ou daquele ator, porque produz determinadas sensações, ou a comprar determinados produtos, porque prometem essa possibilidade, né? É uma coisa realmente bem interessante que vem acontecendo. Que nós somos muito mais do que a condição fisiológica que existe em nós. Nós somos, na verdade, essa história de aprendizagem que envolve uma série de coisas. Envolve nossa condição física, né? Nossa condição biológica, envolve também nossa atuação frente ao mundo e como nós somos mudados por este mundo. Ao longo da nossa história de vida, a gente aprende a ser o que nós somos. E existem várias formas de aprendizagem aí envolvidas. Existe uma aprendizagem mais elementar, que na psicologia é chamada de condicionamento clássico ou condicionamento reflexo. São aqueles comportamentos involuntários que são aprendidos. Por exemplo, nosso amigo famoso Pavlov, ele não era nem psicólogo, mas deu uma contribuição muito importante para a psicologia. Ele disse o seguinte: determinadas situações ambientais, quando são pareadas com eventos que produzem em nós sensações, eles mesmos adquirem essa função. Um exemplo clássico, o experimento clássico foi o experimento com cães. Os cães salivavam quando consumiam o alimento, mas depois de algum tempo, o barulho dos passos do experimentador surgiu um efeito. Bastava eles ouvirem os passos e agora eles salivavam. O Watson, o primeiro psicólogo behaviorista que vai então introduzir uma nova forma de ver o mundo, usa essa ideia de Pavlov e diz: muitas das nossas emoções, das nossas sensações são produtos de condicionamento. Por exemplo, você pode dizer: gente, é absurdo alguém ter medo de barata. Realmente, por que umas pessoas têm e outras não? Depende da história de condicionamento dela, né? Essa barata pode ter sido pareada com algum evento que produziu essas respostas de pavor, de medo. Da mesma forma, uma série de aprendizagens vão ocorrendo ao longo do tempo e a gente passa a sentir determinadas emoções frente a imagens, a palavras, a sons. Por quê? Porque elas ganham significados nessa interação. Uma outra forma de aprendizagem, que também é muito significativa, são as aprendizagens pelas consequências. A nossa famosa tentativa e erro. Quantas coisas nós não fazemos, por quê? Porque nos demos bem ou nos demos mal. E aí é interessante, porque isso unido com a ideia de aprendizagem por observação, a gente observa os outros se comportando, observamos as consequências do seu comportamento, se a partir daí passamos a imitá-los ou não, formam um complexo do que nós somos. Então, determinadas situações produzem em nós emoções ou ações, a partir dessa história prévia de aprendizagem, que envolvem aspectos tanto
mais fisiológicos, seriam os comportamentos respondentes, aspectos mais complexos, como comportamentos que a gente chama operantes, ou comportamentos aprendidos pelas suas consequências, e o próprio modelo de observação. São aspectos bem interessantes. Então, certo dia eu estava fazendo uma aula diferente com os meus alunos e resolvi testar uma determinada situação. Apresentei duas imagens diferentes. Primeiro, apresentei uma determinada situação, essa imagem que você está vendo agora. E perguntei a eles, o que você sente, que tipo de sensações essa imagem lhe produz? Eles falaram várias coisas interessantes. No segundo momento, eu mostrei essa outra imagem. Eu perguntei, então, e agora? Que tipo de sensações vocês têm? E, novamente, respostas bem diversas da primeira situação. Em seguida, então, eu apresentei as duas imagens juntas. E, como você vai ver, se trata da mesma pessoa. Por que aconteceu, houveram experiências ou histórias tão diferentes para imagens que retratam a mesma pessoa? Simples. Pela nossa história prévia. A gente aprende a lidar com as situações a partir das coisas que nós vamos vivenciando. Então, estímulos diferentes produzem em nós, eliciam em nós sensações diferentes. E isso foi uma história muito interessante, porque eles deram conta que a pessoa era a mesma, mas a forma como ela se apresentava fazia com que suscitasse emoções diferentes neles.